Olha, eu costumo categorizar ansiedade e depressão tendo uma mesma origem, mas é claro que são dois aspectos diferentes, né? Eu acho que tanto na ansiedade como na depressão existe falta de aceitação. A depressão é uma falta de aceitação do passado, é uma falta de aceitação de coisas que aconteceram, é uma tristeza mais profunda, né? Por uma dificuldade muito grande de lidar com alguma frustração. Isso, claro, quando ela não tem um aspecto endógeno, né? Então, quando é de cunho social, tem uma dificuldade de aceitação enorme de coisas que aconteceram, e a ansiedade vai pelo mesmo caminho da falta de aceitação, só que é uma falta de aceitação da espera, né? Na ansiedade o que se tem é um excesso de futuro, talvez a depressão um excesso de passado. Minha cabeça não é flor que se Eu tive meu primeiro caso de depressão, sim, minha primeira crise, e os problemas recorrentes começaram na minha infância, logo no ensino fundamental. Só que eu não sabia exatamente o que era. Na época do colégio, eu lidei basicamente com escapismo, né? Eu procurava coisas que dessem sentido imediato para o que eu estava fazendo, sejam jogos, sejam filmes, desenhos, livros, quadrinhos, enfim. E quando eu cresci um pouco mais, eu comecei a procurar por ajuda, sabe? Tipo, conversar com as pessoas e procurar ajuda profissional mesmo, fazer um pouco de terapia uma época. Mas eu comecei a identificar meus gatilhos principalmente depois de que eu saí de um trabalho muito abusivo, sabe? O que eu considero para mim gatilho hoje em dia é quando eu sou obrigado a fazer sob pressão uma coisa que eu não concordo de caráter desrespeitar alguém ou fazer abuso de poder com outra pessoa, ou então, tipo, me imaginar, na verdade, em situações que provavelmente vão levar aquilo. Eu começo a gerar um tipo de overthinking quando eu estou numa situação desse tipo de coisa e eu me sinto muito desconfortável e a ansiedade começa a atacar. Quando a ansiedade começa, é certo que, tipo, efeitozinho dominó e vou acabar deprimido e mal no final do dia. Ou quando eu me sinto não ocupado / improdutivo, quando minha mente começa a me julgar dizendo, eu poderia estar fazendo qualquer coisa que não me divertindo agora, sabe? Tipo, eu deveria estar trabalhando, eu deveria estar estudando. Quando eu fico com a mente muito vazia, nesse sentido, também acaba desencadeando uma parada de ordem mais existencialista, sabe? Eu fui diagnosticado com depressão em 2015, mas eu só fui aceitar para mim mesmo em 2016. Na verdade, eu acredito que eu já tinha sintomas há muito tempo, há alguns anos, mas eu sempre fui daquele que, não, eu tô muito bem, eu vivo minha vida tranquilo e isso nunca vai acontecer comigo, sacou? Eu comecei a me sentir triste por motivos que nem eu sabia e não conseguia fazer nada durante o dia e passava manhã, tarde e noite jogando sem vontade de fazer nada. E eu não tomei os remédios quando deveria tomar, justamente por não aceitar que eu tinha depressão. Eu comecei a tomar depois de uma crise de ansiedade muito forte, que aconteceu por motivos que até hoje eu não sei. Eu estava sozinho em casa de madrugada e comecei a pensar demais sobre morte, sobre vida e sentido das coisas. E não sabia o que fazer. Minha ansiedade começou quando eu era bem pequena, assim, uns 10 anos, que foi quando eu comecei a me importar com essa coisa de estudar, de passar em medicina, porque medicina é algo muito complicado, né, hoje. E aí, quando chegou no terceiro ano, foi o auge da minha ansiedade, do meu estresse, e eu tava, assim, muito pior. Era 3 vezes mais. Dependendo do dia, eu consigo identificar quando a minha respiração tá muito alterada ou quando meu coração tá batendo muito rápido e eu fico meio tonta, meio enjoada. Meu cabelo começa a cair. Muito, muito, muito mesmo. Quando eu fico estressada, eu quero comer doce ou eu quero comer, tipo, muita coisa. Eu nem sei porque eu tô comendo, mas eu sei que eu quero comer. Agora eu comecei um tratamento com a nutricionista,
que também tá me ajudando com a questão da compulsão e da ansiedade. E aí eu tomo medicamentos, assim, naturais pra poder desestressar, pra baixar meu nível de cortisol, que é de estresse. O vestibular acabou com a minha vida social. Como eu tô no cursinho há 1 ano e meio, eu não vejo minhas amigas há 1 ano e meio, eu não saio de casa. Eu tive uma crise muito pesada no semestre passado, ou foi retrasado, não sei, que eu fui pra prova, eu dei um branco total, eu me tremia muito e isso acabou que me fez não passar pra segunda fase da baiana. Eu errei, não passei por uma questão e foi porque eu marquei errado no gabarito e foi porque eu tava muito estressada e eu me tremia e foi bem ruim. Leve, tentando descansar. Meu nível de estresse ainda vai me matar. Nas sociedades modernas, nas grandes cidades, né, os jovens cada vez mais cedo são jogados no mundo, né, para a sua vida universitária, para o mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Né, então esse sentimento de competição, de concorrência, de solidão, faz com que o jovem se sinta cada vez menos pertencente a um grupo. Se o indivíduo se sentir, vamos dizer assim, em desvantagem em relação a outros grupos sociais e se sofrer na pele o preconceito, seja por questão da sua orientação sexual, por sua cor de pele, ou seu pertencimento a um grupo específico da sociedade, isso pode levar o indivíduo a ter uma tendência de aumento maior ainda da ansiedade e da depressão, por se sentir depreciado pelos demais. É muito comum encontrar também estudantes com esse sentimento de ansiedade e depressão. E isso aparece muito quando há avaliações em grupo, quando há avaliações do tipo simulação, que exigem uma maior interação do indivíduo com o grupo, e eventualmente algum estudante se manifesta ao professor que não se sente à vontade para trabalhar em grupo e eventualmente até menciona que tem problemas de depressão, que toma remédios para amenizar esses efeitos. Tudo se acelera na era da informação. As relações, os costumes, a alegria e a solidão. O tempo é mais curto, a distância é mais curta. Porém... Tudo começou quando eu me assumi pra minha mãe, que na época nem era tipo um homem trans, ela me colocou em uma caixinha de que eu era uma mulher lésbica. E isso foi muito pesado porque ela começou a lidar de uma maneira muito ruim com isso. E refletiu em mim. Eu ficava me culpando, tô fazendo minha mãe sofrer, eu tô fazendo minha família sofrer, então deixa eu parar aqui e ficar aqui no meu canto. Quando eu fui conseguir sair dentro do quarto, eu estava pesando 42 quilos e, sabe, sem perspectiva de nada. Tinha largado o colégio, eu passava mais tempo pensando em de que maneira eu iria morrer do que pensando, meu Deus, o que eu faço para ficar bem? Eu tô num momento, numa fase agora, exatamente agora. Por isso que eu tô meio assim ainda para falar, que eu tô numa fase muito ruim da depressão, uma fase muito ruim, tipo, de tentar suicídio. E estudava aqui na Unifax, saí, larguei o curso porque também estava me prejudicando o ambiente e tô, tipo, tentando melhorar agora. Tudo começa dentro da sala de aula, que é um aluno querendo ser melhor que o outro e um passando por cima do outro, e a faculdade tem esse apoio, dizem que tem, mas não é divulgado, tipo, tem psicólogo na faculdade. Mas eu nunca nem vi, não sei nem quem é, não sei como chega nessa pessoa. No primeiro trabalho, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Aí botaram pra apresentar no auditório. Eu não queria apresentar, eu implorei, professor, deixa eu apresentar só pra você e tal. Eu expliquei, todo mundo, não, vai apresentar. Aí você bota uma pessoa que tem ataque de pânico, fobia social, pra apresentar em cima de um palco que pra um monte de pessoa que você não conhece. Comecei a chorar e saí correndo. Não apresentei trabalho nenhum. Mas é problema psicológico. Você consegue superar. Tem aluno que tinha medo de falar em público e depois conseguiu falar, apresentou um ótimo TCC. E não é assim. De qualquer forma, é uma doença. Outro gatilho é ir em banheiro em lugar público. Outro gatilho é ônibus, que eu fico todo assustado com medo de me agredir ou alguma coisa assim, porque uma vez na estação Mussurum o cara começou a me seguir pra me bater. Então são vários gatilhos. Ônibus de noite eu não pego nem
se me implorarem, porque já é uma coisa que eu sei que eu vou passar mal. Quantos homens trans, mulheres trans você vê numa universidade? Aí fala, porque pessoas trans, mulheres trans só sabem se prostituir. Mas é porque a sociedade não dá abertura, não dá esse negócio. Eu vou ajudar essa pessoa dando emprego para ela poder ir para uma universidade, para ela poder melhorar a vida, não vai. É marginalizado, são pessoas marginalizadas pela sociedade. Psiquiatra e psicólogo, já tentei vários tipos de terapia alternativa. E o que está me deixando melhor hoje são os remédios que eu tomo. Eu não vou nem falar terapia, porque eu estou num momento muito, sei lá, diferente assim da minha terapeuta. Eu tentei procurar outra, não deu certo. Teve uma, essa foi de fuder. Que eu falei, né, que eu me entendia como um homem trans e não sei o quê. Aí ela me questionou, tipo, você está fazendo o seu papel social de homem? Você está defendendo a sua família, sendo o líder da sua família? Aí eu falei, não é bem assim, não é por esse caminho. Eu me reconhecer como homem trans não quer dizer que eu tenho que assumir papéis sociais que foram coisas que foram construídas socialmente. Tipo, homens vestem azul, mulheres vestem rosa. Aquele discurso não é bem assim, são tudo construções sociais, não são coisas reais. Quem vai me desculpar se eu não fiz nada de errado? Primeiro a gente precisa desmistificar essa ideia que é um tabu, né? Que quanto mais a gente fala sobre suicídio, mais a gente aumenta as chances de que alguém cometa o suicídio. Acreditamos que é ao contrário, né? Quanto mais a gente fala sobre alguma coisa, principalmente de forma educativa, de forma que esclarece, menos chances a gente vai ter de alguém cometer o suicídio. Sobretudo se essa forma de falar for uma forma acolhedora para quem precisa ser ouvido. Então, se uma pessoa ela está falando de suicídio, de alguma maneira ela está expondo essa ideia, que ela tem isso em mente, de cometer o suicídio, a melhor forma é eu não negar esse direito que ela tem de falar sobre a sua dor. Traz uma carga muito grande de sofrimento, paralisia emocional, mas a depressão não é só a tristeza, que a pessoa fica ali deitada, que não quer sair de casa, que não quer tomar banho, não quer comer, não quer se alimentar. Isso também é depressão. Mas outras pessoas apresentam sintomas depressivos diferentes, como irritabilidade, limiar muito baixo de frustração. A depressão não é um sentimento que é apresentado 24 horas por dia, 365 dias por ano. A pessoa não vai mostrar pra você sempre quando tá com depressão. E às vezes ela vai sentar na mesa de bar, ela vai dar risada, e ela vai cantar a música, e ela vai se divertir, e assim que ela chega em casa, ela só quer morrer. É um estado intenso, é uma doença séria. A gente tem que também desmistificar, a depressão não é uma doença da elite, não é uma doença dos mais ricos, pessoas periféricas em comunidades, pessoas negras, pessoas brancas, pessoas de todos os tipos de etnia, de religião, têm depressão. Depressão não é falta de Deus, tem padres, pastores, eu mesmo tenho pacientes de várias igrejas diferentes que têm fé muito bem estabelecida. A depressão é a ausência de algo que não necessariamente é a ausência de Deus. A ausência do tratamento, da prevenção, ou do tratamento quando ainda estava ali no comecinho, só faz piorar cada vez mais. Sou Maria Fernanda, atendo no serviço de psicologia da UFBA e a gente presta serviço de avaliação psicológica e psicoterapia. A gente atende pessoas que não são estudantes, na verdade é o maior público. São pessoas de fora da UFBA, então tem pessoas que vêm com problemas emocionais, familiares, problemas decorrentes de escolha do curso que querem prestar. Então muitas vezes essas pessoas já chegam com alguma pressão familiar, pressão social, para que ela escolha aquele curso e que aquele curso dê certo e que ele consiga ter uma qualidade de vida, um bom emprego, um bom salário. Então, desde antes do próprio curso, alguns gatilhos já aparecem. O acolhimento é o mais importante. Quando a gente acolhe, quando a gente ouve, sem julgamento, principalmente. Então a gente consegue dar um apoio para aquela pessoa, dar uma base, para que a pessoa possa realmente
colocar para fora o que ela realmente está sentindo. Então, quando ela se sente em um espaço de acolhimento, um espaço sem julgamento, é o principal para que ela possa realmente lidar com as questões. Minha família aceitou bem. Minha mãe, como ela tem depressão, só que já está um pouco mais contida. Então, eles nunca endemonizaram nada, dizendo que era frescura. Pelo contrário, eu que sempre assim, não tá acontecendo nada comigo e tal. Tanto que foi minha mãe que descobriu que eu tava, porque ela percebeu que eu tava diferente. No dia que eu tava indo pro colégio, eu acabei, enfim, eu sofri um apagão, não lembro. Ela que me conta, que eu fiquei parada no chão e ela falou, não, preciso te levar pro médico. E aí fui diagnosticada e tal, com transtorno de ansiedade. Enfim, eu passava por várias coisas na escola, eu não me sentia bem comigo mesma, não tinha confiança nem nada disso, principalmente por conta racismo, né, gente? Então, né? Várias vezes no colégio me deram vários apelidos por causa do meu cabelo, enfim, tanto ele alisado quanto quando eu assumi o meu black. E foi muito difícil, porque eu nunca me enxerguei em nada, e quando você não se enxerga em nada, fica muito complicado para você se aceitar e você criar uma boa autoestima, e com isso você melhorar a sua saúde mental. E o que não aconteceu comigo, demorou muito. Eu já tentei me suicidar algumas vezes. Tem dados, né, que o suicídio entre pessoas brancas foi diminuindo e entre pessoas negras foi aumentando em 45%. Isso é grave, porque além da gente ter que lidar com o racismo institucional, a gente tem que lidar com o racismo em outras instâncias. E isso é muito complicado, porque a gente acaba se sentindo impotente, porque se o Estado violenta a gente acaba se violentando por causa das coisas ao redor, e não é nossa culpa. Você vê pessoas pretas por todo lugar agora na faculdade, mas é muito difícil porque ainda não é um lugar 100% pra gente, entendeu? E não é assim, vamos colocá-los lá dentro, mas não vamos cuidar. Então muita gente acaba desistindo, muita gente acha que não é capaz. Às vezes, quando entrei aqui, eu falei, o que eu vou fazer se eu quero ajudar pessoas como eu? Não posso desistir, entendeu? A gente precisa persistir, né? Mas a saúde mental acaba ficando meio afetada, principalmente agora. A gente não sabe se a faculdade vai fechar ou não. E isso gera incerteza, porque a gente fica, tô estudando pra quê? Quando eu entrei agora na faculdade, eu percebi que eu tô precisando entrar de novo no psicólogo. Tanto que eu vou contatar, enfim, mas sempre fica na cabeça de que eu não preciso, eu não quero, porque eu acho que eu vou dar conta das coisas sozinha, só que eu não vou conseguir. Assim, por ser um profissional, ele não pode se envolver com, digamos assim, com os seus problemas, assim, tomar para si as dores. Ele tem que entender, compreender e te ajudar. E isso dificulta mais ainda quando é uma pessoa branca. Cria um distanciamento muito grande. E a gente se sente impotente porque, essa pessoa não vai me ajudar, então pra que eu tô indo, entendeu? Eu não vou sucumbir. Às vezes rola um mito, né, e uma expectativa em relação ao que acontece quando a pessoa está diante do psicólogo. Acontece que não existe pessoa mais preparada para receber uma pessoa com sofrimento psíquico do que o psicólogo. Então ele está ali disposto a acolher e ouvir sem julgamento, que é que o mais a pessoa tem medo, na verdade, de ser julgada, né, de ter sua dor menosprezada. Então o que eu diria para a pessoa que tem receio é que vá e confie no processo, vai e confie que o psicólogo é a pessoa que pode ajudar a mostrar outras formas de viver com menos dor, com menos dificuldade. Tá? E se não der certo com aquele profissional, procura outro, porque assim como cada um é cada um, cada profissional é cada profissional, e é preciso que haja uma conexão entre eles. Então, se não der certo, não desistam, tá? Tentem de novo, procurem outras formas e não deixem de se cuidar em nenhum momento. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Em crise de ansiedade, o básico e o mais fundamental é a respiração. Senta num lugar tranquilo, tá sentindo que tá suando, que tá com ânsia de vômito. Puxa o ar durante 7 segundos, prende durante 4 segundos e solta bem devagar durante 8 segundos. Faz isso até você se tranquilizar. Racionalizar tudo que você está sentindo naquele momento, de maneira que você consiga ter consciência de onde você está, como você está, quem é você. Rapidinho, faz isso durante 1 minuto.
mas a respiração você tem que ir fazendo até você se sentir mais calmo. Nas crises depressivas, eu sempre procuro dizer para a pessoa fazer coisas que a agradem. Eu tenho um paciente que diz que adora cheiro de livro. Eu falei, se manda para Saraiva e vai cheirar livro. E ele fica horas lá folheando. Eu acho maravilhoso também. Só de falar me dá uma tranquilidade, uma paz. E o mais importante, todos nós temos que ter a nossa carga de vitamina D diária. Então eu aconselho todos os meus pacientes a tomarem pelo menos 15 minutinhos de sol todos os dias. A gente não está falando para você fazer isso e vai se curar e se recuperar na vida. A gente está falando para você sentir aquele momento. E é com aquele momento que a gente trabalha. E naquele momento uma pessoa se sente acolhida. E é isso que é importante.